A paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu sou a Tia Bá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo aqui no meu canal, Tia Bá Ministério Infantil. Eu estou dando continuidade à série de mensagens Crianças, eu me importo, não negocie as crianças. Se você ainda não assistiu nenhum vídeo desta série de mensagens, já está postado aqui no canal, inclusive já tem uma playlist criada com todas as mensagens que eu estarei postando sobre esta série que tem sido muito importante, não somente para a minha vida, mas como para a vida de muitas pessoas que têm me enviado mensagens. E eu sempre falo, de mim não vai sair nada, mas tudo aquilo que o Senhor coloca no meu coração, tudo aquilo que o Senhor me transmite, eu venho dividir com vocês, amém? Hoje eu quero falar com vocês sobre mais um assunto, né? Importantíssimo. Crianças eu me importo, não negocie as crianças. O versículo base deste estudo está na palavra do Senhor Jesus, Marcos 10, versículos 13 e 14. Se você está me acompanhando, você já leu esta passagem bíblica e já conhece. Amém? Nós negociamos as crianças quando investimos nos adultos, olha só, e ignoramos a infância. Isso é muito sério. Concluindo erradamente que não vale a pena tal investimento. Isso é muito sério e é algo que nós precisamos nos atentar. Eu, como líder de ministério infantil, eu preciso estar atenta também. Porém, esta mensagem ela é muito mais direcionada a líderes de igreja. Eu diria que há pastores de igreja, aqueles homens e mulheres de Deus, ao qual o Senhor deu uma visão para abrir um ministério, e muitas das vezes, você que é tio, você que é tia de ministério infantil, você que é líder, vai concordar e vai entender o que eu estou falando, porque infelizmente isso acontece. Eu sei que existe até hashtag sobre isso, e nós precisamos trabalhar isso em oração, sermos firmes no que a gente pensa, viver isso que a gente está falando. Porque muitos ministérios, eles abrem as portas, eles querem fazer uma linda festa de inauguração, querem que lote de pessoas, porém famílias têm filhos, não tem? Famílias têm crianças. E a igreja ela não pode ser um divisor de águas, neste caso de famílias. E nós vemos muitas igrejas abrindo portas, inaugurando, investindo somente nos adultos, negociando as crianças, negociando esta infância. Por quê? Porque procuram um prédio bonito, vistoso e pensam só nos adultos. Um prédio que vai caber 200, 300, 400 cadeiras, pensando somente nas pessoas e se esquecendo que um ministério ele precisa comportar outros ministérios, que não é somente ali, né, na nave da igreja que as coisas acontecem, e se esquecem do ministério infantil. Um dia eu falei aqui no canal, é lamentável isso que eu vou falar para vocês, mas eu tô falando de Brasil, gente. Estamos falando de Brasil, do país que eu moro, da onde eu vivo. Porque fora é diferente, tem outros lugares maravilhosos que investem muito mais nas crianças do que aqui no Brasil. Só que eu acho inadmissível crianças terem cultos infantis em calçada de igreja. Isso é errado, gente. Isso aí tá totalmente errado. Isso não deveria acontecer. Alugar um prédio se esquecendo das crianças, se esquecendo que elas são almas, se esquecendo que elas fazem parte desta família que veio até a igreja e que precisam ser assistidas da mesma maneira que os adultos. E isso está acontecendo muito. Você líder de igreja, você é o cabeça da igreja, o anjo, aquele que Deus colocou a igreja em tuas mãos, preste muita atenção nisso. Se Deus te deu um ministério, falou para você, abra um ministério, que eu vou te dar um local, procura um local que tenha espaço para um ministério infantil. Eu não estou falando para abrir uma creche infantil. Um lugar para as professoras ou qualquer tia ou qualquer mãe olhar as crianças. Não, isto está errado. Não é assim que funciona na palavra de Deus, hein? Tá totalmente errado. Poxa, mas a gente não tá achando um prédio, a gente não encontra, vai esse aqui mesmo. Não, isso não é servir a Deus. O meu pastor, ele fala assim para mim, Bárbara, eu não entrego qualquer coisa para Deus, você jamais vai vir entregar qualquer coisa para o Senhor. E é verdade, eu tenho tido os meus pastores
como exemplo de que não se entrega nada diante de Deus. Ou você tem o que é certo, ou você não tem nada, não entregue pela metade, não entregue porcaria para o Senhor. Porque as crianças estão sendo negociadas, porque está sendo investido mais no adultos do que nelas. Está se acreditando que crianças não valem investimento. Infelizmente, isso acontece muito. É como eu li para vocês aqui no texto, tema desta mensagem. Negociamos quando investimos nos adultos e ignoramos a infância, concluindo erradamente que não vale a pena tal investimento. Como assim não vale a pena tal investimento? Se o Senhor é primeiro investir em mim e em você, o Senhor investe em nós. A Bíblia fala que Deus ele tem planos conosco e desde o ventre de nossa mãe o Senhor já tinha algo planejado. Então, hoje eu tenho 38 anos, na verdade eu vou fazer em dias. Vou fazer ainda, para honra e glória do nome do Senhor Jesus, eu vou fazer 38 com a permissão de Deus. Mas eu fui uma criança. Eu não tive todo o investimento necessário na igreja. Mas o Senhor tinha um plano na minha vida e ele está se cumprindo. Hoje eu ministro crianças, defendo crianças através da palavra do que tem que ser feito. Defendo que é certo sim, ministério tem que ter ministério infantil, não é creche, não é lugar de ter babás. Eu já cheguei na igreja e uma mãe uma vez tacou um bebê no meu colo como se eu fosse para creche. Olha, você chegou, que bom que você chegou, jogou a criança no meu colo. E eu, que é isso? Tô entendendo. Será que a criança vai ficar? Era bebê, será que essa criança vai chorar? Porque eu entendo que berçário de ministério infantil só pode ter uma criança quando ela já senta, quando ela já tá mais madura, quando ela já demonstra o que ela quer. Ela pode chorar, é normal, mas a gente não pega bebê de colo para jogar como mães entendem que a gente está jogando, porque não é isso. Nós não estamos no ministério infantil para jogar crianças em berçário, seja lá onde for. Nós não estamos aqui para isso, nós estamos para ensinar a palavra do Senhor Jesus, tanto que berçário, tias, ele tem sim as suas qualidades, ele tem sim o seu material. O berçário ele é um local para ensinar bebês, não é para deixar a criança jogada. Não pode se achar que no berçário crianças precisam estar ali jogadas para as mães ficarem no culto. Tá errado, o berçário tem que ser até confortável para a mãe amamentar. Tem que ter até um local para fraldas, não sei se a igreja tiver um fraldário, alguma coisa. Mas eu tô falando para aqueles que realmente não entendem o que é um ministério infantil. Se em uma igreja nós servimos os adultos servindo a Deus, o ministério infantil você serve a Deus servindo as crianças, os pequeninos. Então não é de qualquer forma e vale assim o investimento. Vale sim, gente, vale a pena, tem que investir, tem que colocar recursos. Ah, mas o ministério é novo. Pega os pais para conversar. Pais, nós queremos fazer um trabalho, tal, o ministério tem espaço, mas ainda não tem recursos, ou nós não temos dinheiro para investir. Procura-se algum pai, sei lá, sabe pintar uma parede, sabe fazer um grafite, uma mãe que desenha, aquela mãe que faz aquele bolo delicioso para o lanche das crianças, aquela mãe que é empreendedora. Veja se alguém tem empresa, peça um xerox de presente, não sei, peça para investir em um livro. Gente, tudo é conversado. Tô falando tudo isso por quê? Porque o Ministério Infantil precisa de material, tá? Precisa de lousa, precisa de giz, lápis, papel, caneta, tinta guache, pincel, muito EVA mesmo. Precisa de papel crepom, nós precisamos de muitas coisas, isso tudo é investimento. O que é investido na vida de um adulto no ministério? Não é palavra? Os adultos eles não vão precisar no culto desse material, mas as crianças sim. Porque as crianças, muitas delas, eu falo por experiência própria, estão aprendendo a ler, escrever, estão sendo alfabetizadas. Então, se o Ministério Infantil está dando um culto e vai falar de Jesus, nós precisamos trabalhar com essas crianças dentro do que elas fazem também na escola fora. Então, nós precisamos de material, precisamos de investimento e também algo importante, precisamos ter pastores que amem o Ministério Infantil. Porque se o pastor da tua igreja, ele ama o Senhor, ele vai amar toda a obra sem exceção, vai amar o ministério infantil e não vai ver problema nenhum em investir e não vai negociar as crianças. Não vai mesmo.
porque nós negociamos crianças quando entendemos que não vale a pena tal investimento, que não vale a pena cuidar delas, que elas não valem a pena. Isso está errado, totalmente errado. Nós precisamos investir. Porém, eu já vi muitos ministérios, eu já passei por isso, do ministério ver a capacidade do líder, do professor e ó, tanto faz. Já vi, tenho visto pastores que veem que as tias, elas realmente são tias ali de cumprir o seu chamado, elas veem a deficiência, no ministério por falta de engajamento dos pastores e elas começam muitas vezes colocar o seu dízimo no ministério infantil, tá errado. Não deve ser feito isso, o dízimo é do altar. Errado é o pastor que não investe no ministério infantil. Errado é a pessoa que está ali à frente e ela não distribui recursos para o ministério infantil, porque a igreja é uma só, os ministérios são só, o ministério infantil também precisa que seja dividido recursos para as crianças. Eu já cheguei a pegar criança com pré-desmaio na igreja com fome. E nesse caso, tanto eu como líder, quanto as professoras, elas cuidavam disso porque não vinha recurso por nada. E quando falava que vinha recurso, o recurso não chegava nem por nada. Então, o recurso tem que ser repassado. As crianças precisam de investimento, vale a pena. Eu já vi criança trazer família para a igreja. Mas por quê? Porque ela chega no ministério infantil, ela vai ter tantas coisas, ela vai gostar tanto que ela quer ficar ali, ela quer ficar na igreja. Porque é investido nesta criança. Eu já vi crianças trazerem pais para a igreja porque nós fizemos trabalho de teatro, de dança, de apresentações aos quais nós enviamos convites para a família. Prestem bem atenção, não é nem por WhatsApp não, nós fizemos convitinhos bem bonitinhos, escrevemos nome, criança enviou, a família veio na apresentação, não gostava de vir e ali ficou. Por quê? Porque foi investido na vida dessa criança, porque foi investido também em convite, foi dado recurso para esse ministério. Ai, Tiabá, mas gasta muito. Gasta sim, o Ministério Infantil gasta mesmo, só que eu, Tiabá, não chamo de gasto, eu chamo de investimento. Tenho visto muitas professoras fazendo isso, não colocando seu dízimo no altar, porque pastores não liberam verba para Ministério Infantil. Tá errado. Tá totalmente errado. E eu falo para as tias, faça uma reunião com o seu pastor. Explique para ele, mostre o que é preciso e peça mesmo. Não tenha medo, não tenha vergonha, mas o que ele vai pensar? O que importa é o que Deus vai pensar. Se ele está agindo errado, deixa Deus consertar ele. E eu falo mesmo, gente. Falo porque tá certo. Porque hoje eu vivo uma realidade ao qual os meus pastores, eles me chamam para buscar recurso para o Ministério Infantil. Eles me chamam, olha, o recurso está aqui, só assina para mim. E eu consigo trabalhar com as crianças. Isso eu vou falar para vocês, é de Deus. Isso se chama uma igreja séria, que investe nas crianças, que não tem medo de investir nas crianças, porque o meu trabalho também é sério. O trabalho da equipe é sério. Nós trabalhamos de forma séria, de forma que agrade ao Senhor Jesus, ensinamos as crianças, de modo que o pastor entende também que vale o investimento. Ele investe por quê? Porque ele vê retorno. Porém, é preciso investir no Ministério Infantil, investir nas crianças, investir em material, em camisetas, em tudo que for preciso, investir em passeios, investir é importantíssimo. Não abandonar essas crianças, porque eu conheço muitos ministérios, inclusive aqui no Brasil. Fora do Brasil eu vejo vários que fazem coisas maravilhosas, ministérios grandes, super conhecidos, que eu falo, meu Deus, que lindo. O ministério que eu estou, ele não é muito grande, mas ele tem tudo que eu preciso. E eu vejo ministérios grandes, maravilhosos, com coisas grandes. Com certeza tem muito mais crianças. Mas aonde eu estou tem tudo daquilo que eu preciso. Não nos falta nada. Por quê? Porque os meus pastores, eles apoiam. Eles têm visão, eles conhecem a palavra, entendem que isso é importante para Deus. Que a base são as crianças. A base de uma igreja, elas também são as crianças. Porque as crianças trazem famílias. Se vocês verem a atitude das crianças, vocês vão entender o que acontece no lar, é muito mais fácil de cuidar do lar. Então, pastores, se este vídeo chegar a algum de vocês, saibam que vale a pena sim investir nas crianças. Invistam nas crianças, invistam no reino. Nosso lugar não é aqui. Nosso lugar é no céu. Estamos de passagem. Todo o dinheiro que entra no ministério são recursos que o Senhor dá através da fidelidade dos irmãos, que é para que
toda a obra incompleta, toda, cresça com muito mais crianças, com muito mais adultos, muito mais famílias, amém? Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Tia Bá vai ficando por aqui. Que Deus abençoe tremenda e poderosamente em nome de Jesus. Eu espero de todo o meu coração que vocês tenham entendido e compreendido esta palavra. Não negocie as crianças, hein? Vamos sim trabalhar com as crianças, com tudo aquilo que Deus nos dá. O Senhor com certeza há de abençoar cada dia mais o teu ministério, porque eu creio nisso. Eu tenho sido muito abençoada, amém? Que Deus abençoe você, sua vida, o seu ministério tremendo e poderosamente em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, hein?